Olá, boa noite. Oi, boa noite. Você vai ver no Repórter Brasil. O presidente Michel Temer diz que a fusão entre a Boeing e a Embraer é bem-vinda, mas a perda de controle da empresa brasileira não está em cogitação. O deputado Paulo Maluf é transferido para Brasília. Ele vai cumprir pena de mais de 7 anos de prisão na Papuda. Veja dicas para fazer a revisão do carro e viajar com segurança. A expectativa de vida dos norte-americanos cai pelo 2º ano seguido e uma das principais causas é o abuso de analgésicos à base de ópio. Estudantes do Ceará descobrem que um corante presente em doces pode reduzir os efeitos do mal de Parkinson. E ainda você vai ver como estão as celebrações de Natal em várias cidades do mundo. De Brasília e com emissoras públicas de todo o país, começa agora o Repórter Brasil. O governo brasileiro não quer perder o poder de decisão sobre o futuro da Embraer, mas ficou animado com o interesse da norte-americana Boeing pela companhia brasileira. Hoje, as ações da empresa foram as mais negociadas na Bolsa de Valores em São Paulo. Uma empresa brasileira que fabrica aviões e vale mais de 15 bilhões de reais. O anúncio do interesse da gigante americana Boeing pela companhia provocou reação imediata no mercado financeiro. As ações chegaram a ter uma valorização de 22,5% ontem. A Comissão de Valores Mobiliários protestou contra o anúncio da possível fusão durante o pregão. O investidor sempre fica bem esperançoso quando uma empresa é alvo de outra, porque é entrada de capital para essa empresa. Ela tem também um ganho de expertise, de tecnologia, se for uma fusão. A Embraer é controlada por diferentes acionistas, desde a privatização em 1994. Mas o governo brasileiro tem poder para vetar qualquer negócio, com a ação chamada Golden Share. Pode vetar, inclusive, a transferência do controle acionário da companhia. O interesse da americana Boeing pela Embraer é uma reação aos negócios da europeia Airbus, que recentemente se associou à Bombardier, uma empresa canadense que fabrica jatos. Se a associação der certo, a Boeing poderia entrar no mercado de aviões de médio porte. O governo brasileiro foi pego de surpresa, porque não tinha sido consultado ainda sobre o interesse da Boeing. A Embraer é brasileira, representa muito bem o Brasil aí fora e volto a dizer, muito bem-vindo à injeção de capital estrangeiro. Não se examina a questão da transferência. O poder de veto é importante porque a Embraer é considerada estratégica para a indústria de defesa aérea do Brasil. A Embraer é o coração de um cluster em termos de inovação, tecnologia e conhecimento. A transferência do seu controle acionário desserve os interesses e a soberania nacionais. O economista Luiz Carlos Mendonça de Barros foi presidente do BNDES e comandou o processo de privatização da companhia. Para ele, o negócio é fundamental para o futuro da empresa. O governo tem uma força e uma fraqueza. A força é que sem a aprovação dele não sai negócio. E a fraqueza é que se ele não entender direito a questão da concorrência, ele pode quebrar a Embraer e aí nós ficamos sem nada. A Embraer não vai ter condições de concorrer e se ela não entrar em alguma associação com a Boeing, ela depois vai sumir. O engenheiro e coronel da reserva, Osiris Silva, fundou a Embraer e também era o presidente da empresa durante a privatização. Ele defende a parceria entre a Boeing e a Embraer. O governo brasileiro não pode aportar apoio da Embraer na dimensão do que ela está precisando. E ela é uma companhia internacional. Hoje ela gera quase 20 mil empregos. Uma proposta dessa natureza da Boeing, considero isso um gol de placa, né? Que foi feito e que eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. A empresa Vale, maior produtora de minério de ferro do mundo, passou a integrar hoje o chamado novo mercado B3, na Bolsa de Valores de São Paulo. O segmento em que a empresa passou a fazer parte tem o nível mais alto de exigência de governança corporativa exigido pela Bolsa.
Uma cerimônia hoje pela manhã com os presidentes da Bolsa de Valores de São Paulo, Gilson Finkelstein, e da Vale, Fábio Schwartzman, marcou a migração das ações da companhia para o novo mercado. Para fazer parte do grupo de empresas que tem as ações nesse segmento da Bolsa, a companhia precisa cumprir uma série de regras impostas pela própria Bolsa, que são mais exigentes que as da legislação brasileira. Entre estas regras estão a formação de capital apenas com ações que dão direito a voto, a ampliação de direitos para todos os acionistas, a instalação de auditoria interna nas empresas, além de regras de transparência na administração. A Vale é a maior produtora de minério de ferro e de níquel do mundo e teve lucro líquido de mais de 7 bilhões de reais só no terceiro trimestre deste ano. O ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, José Maria Marim, foi considerado culpado por 6 crimes hoje em um tribunal nos Estados Unidos, na investigação do chamado caso FIFA. São casos de fraude financeira, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa, que envolvem a venda de direitos sobre campeonatos de futebol continentais e também da Copa do Brasil. O tamanho da pena de Marim ainda não foi anunciado, mas ele já foi preso. A defesa vai pedir que ele cumpra prisão domiciliar. Marim está sendo julgado nos Estados Unidos porque o caso envolve empresas e contas bancárias norte-americanas. O deputado Paulo Maluf chegou hoje, no final da tarde, à penitenciária da Papuda, aqui em Brasília. Ele vai ficar na ala reservada para idosos, onde vai cumprir pena de mais de 7 anos de prisão por lavagem de dinheiro. O deputado deixou a carceragem da Polícia Federal em São Paulo no final da manhã. Assim que desembarcou no aeroporto de Brasília, Maluf foi encaminhado para uma perícia no Instituto Médico Legal. Só após o resultado da avaliação médica, o juiz responsável vai decidir sobre o pedido de prisão domiciliar. A defesa alega que o deputado não tem condições de saúde para cumprir a pena em regime fechado. Maluf foi condenado em caso de corrupção quando foi prefeito de São Paulo nos anos 90. Ele teria usado contas em um paraíso fiscal para movimentar dinheiro desviado de obras na capital paulista. Hoje a Câmara dos Deputados suspendeu os salários e benefícios de Maluf. E a Câmara também suspendeu os pagamentos para o deputado Celso Jacob. Ele está preso desde junho na penitenciária da Papuda, em Brasília. Jacob foi condenado por falsificação de documento público e dispensa irregular de licitação quando era prefeito de Três Rios, no Rio de Janeiro. Começou a valer hoje o novo aumento da gasolina e do diesel. As mudanças nos preços seguem a nova política da Petrobras de reajustes baseados no mercado internacional. Desde o início de julho, o preço dos combustíveis parece que está numa gangorra. Um sobe e desce, que na verdade, mais sobe. Tanto que no período o valor da gasolina subiu 26,62% e o do diesel 19,81%. O motivo foi a nova estratégia da Petrobras, que permite reajustes diários dos combustíveis. A mudança na política de preços da Petrobras aconteceu para seguir o mercado internacional. A ideia é acompanhar a variação do barril do petróleo, que é cotado em dólar. Portanto, as mudanças na moeda norte-americana também interferem nos valores dos combustíveis que são vendidos nas refinarias aqui no Brasil. A Petrobras alega que o objetivo é vender a gasolina e o diesel com um preço justo e, com isso, evitar a repetição dos prejuízos que a companhia teve quando os reajustes demoravam a acontecer e as refinarias vendiam os combustíveis com os valores diferentes do mercado internacional. A nova política pode trazer benefícios caso o dólar e o petróleo desvalorizem. Mas, por enquanto, nos postos sobram reclamações. Nosso preço de combustível está muito alto e está difícil manter o etanol e a gasolina. O gás está acessível, é por isso que muitos compartilham só com gás. O jeito tem que ficar parando toda hora botando gás, cara. Gasolina não tem como botar, não. Impossível. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, o preço médio do litro da gasolina no início do ano era R$ 3,76 e atualmente é R$ 4,06. Já o diesel
passou de R$ 3,09 para R$ 3,32. Aumentos que podem continuar no ano que vem, segundo esse economista da Fundação Getúlio Vargas. Ano que vem é um ano mais complicado, é um ano eleitoral, o câmbio pode variar, né? Se houver isso pode, de certa forma, contaminar o preço da gasolina e, da mesma forma, o preço do barril do petróleo, né? Economias estão crescendo, desenvolvimento, então há espaço também para aumentos no preço do barril do petróleo. Os ingredientes da ceia de Natal estão 5% mais baratos do que no ano passado, mas nem por isso o brasileiro vai esbanjar. Uma pesquisa do SPC Brasil aponta que 7 de cada 10 pessoas vão fazer um racha dos gastos entre parentes e amigos. Silvia gosta de celebrar o Natal e faz questão de receber os amigos. Hoje ela foi comprar os ingredientes para a ceia. Tá um precinho bom, não tô achando muito salgado não. Tem outros locais que tá mais salgado. Os produtos que compõem a ceia de Natal estão quase 5% mais baratos que no ano passado, de acordo com o levantamento do SPC Brasil e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Apesar disso, o brasileiro pretende economizar. O gasto médio com a ceia de Natal é estimado em R$ 136. Ano passado foi de R$ 167. Maura vai deixar de levar alguns itens. Vou deixar algumas, né? Só vou comprar só o tender e o peru só. E o resto a gente se dá um jeito lá em casa. Comprar uma roupa nova para celebrar o Natal está nos planos de 6 em cada 10 pessoas. E o gasto médio deve ser maior do que com a ceia, de R$ 210. Dividir as despesas com os familiares e amigos é o que pretende 7 em cada 10 pessoas. Rodinei vai contribuir com um Chester da festa marcada na casa de amigos. Ele já ofereceu a ceia sozinho, mas hoje só assim para dar conta de todo o gasto. Eu acho que alguém fazer uma compra sozinho fica muito puxado no orçamento. Assim, acho que para você fazer uma ceia para umas 10 pessoas mais ou menos, você ia gastar algo em torno de R$ 1.500, acho que por baixo, acho que está bem puxado. Rosa comprou roupas não só para ela. E gastou quanto? 200 e pouco, acho 230. Eu não só comprei para mim, comprei para meus netos também. Também? Para minhas netas. O educador financeiro do SPC diz que é preciso ficar atento a gastos supérfluos e que o consumidor está mais consciente, o que justifica os gastos menores com este Natal. É muito importante que as famílias mantenham o que elas aprenderam durante a crise. Então, ter o nome limpo, ter gastos equilibrados, ter um planejamento, isso tudo é muito importante para que a economia possa retomar de forma equilibrada. O governo reduziu para 60 anos a idade mínima para o saque do PIS/PASEP. A medida vai ser assinada na semana que vem. Com isso, o governo espera que os saques cheguem a mais de 12 milhões de reais. Tem direito ao abono trabalhadores do setor público ou privado que tenham contribuído para o PIS/PASEP até 4 de outubro de 1988 e não tenham feito o resgate total do saldo do fundo. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil fazem esse pagamento de acordo com um calendário anual. Os detalhes sobre o abono você encontra no site trabalho.gov.br. O primeiro-ministro da Espanha, Mariano Rajoy, descartou a possibilidade de se encontrar com Carles Puigdemont fora da Espanha. O pedido tinha sido feito pelo líder separatista catalão. Esse debate ocorre depois que os partidos favoráveis à independência da Catalunha conquistaram maioria nas eleições de ontem. Puigdemont disse que está aberto a um encontro com Rajoy em qualquer país da União Europeia a fim de buscar uma saída para a situação na Catalunha. Ele está exilado na Bélgica desde outubro, quando o governo espanhol demitiu o governo dele, após a proclamação de independência da região espanhola. Puigdemont afirmou que poderá retornar à Espanha, se forem dadas garantias de que não será preso e que poderá assumir cargo de novo líder de um governo catalão. O governo de Espanha quer oferecer toda a sua colaboração. Em Madrid, Mariano Rajoy respondeu que conversará com quem assumir o governo catalão, mas que essa pessoa deverá tomar posse na Catalunha, dentro do quadro da lei. O primeiro-ministro disse também que precisa conversar com Inés Arrimadas, líder do partido Ciudadanos da Catalunha, que é contra a independência. O Ciudadanos venceu a eleição de ontem, mas uma coalizão de partidos separatistas conquistou a maioria dos assentos no parlamento.
Aparentemente, Rajoy errou no cálculo quando convocou novas eleições para a Catalunha, acreditando que os partidos favoráveis à integridade espanhola venceriam. O presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, arriscou passos de dança para comemorar a vitória obtida no Congresso esta madrugada. A oposição não conseguiu os votos suficientes para afastá-lo do cargo. Kuczynski, de 79 anos, se reuniu com apoiadores para celebrar. Houve muita festa nas ruas de Lima. Durante horas, ontem à noite, o Congresso discutiu o processo de impeachment do presidente. Ele era acusado de ligações com empresas que receberam dinheiro de propina da Odebrecht, o partido Força Popular ligado ao ex-presidente Alberto Fujimori e que tem maioria no Congresso, disse que Kuczynski é moralmente incapaz de governar o país. O presidente respondeu que estava ocorrendo um golpe disfarçado. A oposição não conseguiu os 87 votos necessários. Faltaram 8. Um bloco de esquerda decidiu não votar por causa da possibilidade do poder passar para as mãos dos fujimoritas. E alguns congressistas se assustaram, porque se fossem convocadas novas eleições presidenciais, elas abrangeriam também o poder legislativo e os cargos deles estariam ameaçados. Como vimos, o brasileiro vai gastar em média R$ 136 este ano com a ceia de Natal, uma tradição presente em quase todos os lares do país. E a gente quer saber como vai ser a sua ceia de Natal. Empolgante, bem legal, muitas festas, comida e só. Regrada de alegria, paz, muita confraternização, né? Presentes para as crianças e uma ceia normal. Acho que Natal não tem que só se comemorar assim, né? Tem que levar a paz, as pessoas, confraternizar, né? Não é só presentes e bens. E eu lembro que o Repórter Brasil está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook. Passa lá na nossa página, Repórter Brasil na Rede. Você pode participar do jornal com críticas, sugestões e ainda responder as perguntas do dia. A seguir, tecnologia a serviço da segurança. O Detran do Distrito Federal vai usar drones nas fiscalizações. E ainda começa a Operação Verão da Marinha do Brasil. A campanha é para reduzir o número de acidentes marítimos. Os detalhes em 2 minutos.